alunos do cursinho Cidadania. E aí, deu para entender respiração celular, fermentação? Deu para entender o metabolismo, catabolismo, anabolismo? Então vamos lá? Vamos resolver algumas questões para a gente memorizar melhor, para a gente exercitar a nossa cuca. Então a primeira questão fala da seguinte forma. Durante uma prova de maratona, o suprimento de oxigênio torna-se gradualmente insuficiente. Ó, prova de maratona. Vamos lá, né? Correndo. O suprimento de oxigênio torna-se gradualmente insuficiente durante o exercício muscular intenso. Você está lá, né, correndo, então você está forçando muito sua musculatura. Realizado, né, pelos atletas. A liberação de energia pelas células musculares esqueléticas processa-se cada vez mais em condições relativas de anaerobiose, a partir da glicose. O principal produto acumulado nessas condições é o... Então, é demandada muita energia para os nossos músculos, porque nós temos atividade intensa, principalmente para os atletas. Porém, chega um momento que a pessoa se esforça tanto, né? Então, uma maratona, que aquela quantidade de energia, ela vai ficando escassa, ela vai se acabando. E o que acontece? A fermentação entra em campo, né? Então, vai entrar lá o processo de anaerobiose. O que acontece aí? A fermentação do ácido pirúvico. Então, o ácido pirúvico vai passar por aquele processo de quebra, né, das ligações, e ele vai originar aí quem? O ácido lático. Então, a substância que vai ficar lá, né, presente no músculo vai ser o ácido lático, que vai ser, a resposta certa vai ser a questão C. Por isso que depois que a gente se esforça bastante, daquelas dores, aquelas câimbras, é o acúmulo de ácido lático lá nos nossos músculos. Vamos lá para a segunda questão? Bem, as leveduras, né, os fungos, utilizados para produzir álcool etílico, né, a partir do caldo de cana, rico em sacarose, a sacarose, né, hidrocarboidrato, aquele glicídio doce, realiza um processo no qual a glicose é transformada em etanol. Esse processo, né, a ação do fungo aí, da levedura, né, transformando o ácido pirúvico em ácido etílico ou no etanol. Isso consiste em quê? Vamos lá, letra A. É uma fermentação realizada nas mitocôndrias? Bem, se é fermentação, não é realizado nas mitocôndrias, é realizado no citoplasma. Questão A errada. É uma fermentação realizada no citoplasma e gasta oxigênio? Não. Se é fermentação, o oxigênio passou longe, né? Se é fermentação, não foi nas mitocôndrias. É uma fermentação realizada no citoplasma? Pode ser. Não gasta oxigênio? Não. E, portanto, não libera gás carbônico? Libera. Então, a letra C também não está correta. O processo de formação aí do ácido etílico, há uma liberação, né, de uma molécula de carbono, lá, de dióxido de carbono. Letra D. É uma fermentação? É. Realizada no citoplasma? Sim. Sem gasto de oxigênio? Sem gasto de oxigênio. Mas com liberação de gás carbônico? Sim, libera gás carbônico. Essa questão está exata, certa, letra D. É uma fermentação, né? Letra E. Uma fermentação é um processo que não consome oxigênio, sim, mas que se passa no interior das mitocôndrias, não. Então a questão certa é a letra D. Por quê? Se ocorre lá na mitocôndria, vai ser a respiração celular. Fermentação não ocorre nas mitocôndrias, fique ligado. Questão 3 do Enem 2019. A eritropoetina, né, a EPO, é um hormônio endógeno secretado pelos rins, que influencia a maturação dos eritrócitos. Vamos lá, eritrócitos, gente, são as células vermelhas, né, os glóbulos vermelhos, as hemácias, que tem função, né, transportar os gases, né? Principalmente a questão do oxigênio. Ele transporta lá para as células, ele leva o oxigênio para a célula e traz o gás carbono para ser exalado, né? Para ser expirado. Suas formas recombinantes, ou seja, forma recombinante feita artificialmente, né? Sintetizadas em laboratório, têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência na busca por melhores resultados.
Hormôniozinho lá pelos atletas, tá bom? No entanto, a administração da EPO recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional pelo uso considerado doping. Você coloca lá, você insere lá hormônio, né, para você melhorar lá seu metabolismo. Então, isso é considerado doping, né, pelo Comitê Olímpico. Bem, vamos para a questão, vamos para a pergunta lá. Uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de... Acabei de falar na questão 1 que os atletas já em maratona se exercitam, né? Se esforçam muito, precisam muito de energia. Então, qual é a intenção, né, desses atletas de ingerirem esse hormônio, certo? O que vai influenciar no seu corpo é a questão, gente, de melhorar, né, o metabolismo. Então, esse hormônio EPO, ele vai influenciar lá na ação dos eritrócitos. O que é que os eritrócitos fazem? Transporte de oxigênio. Então, para que eles querem acelerar esse processo? Para que vá mais oxigênio, certo? Para que ocorra uma maior produção lá das nossas moedas de troca, que é a ATP. Então, eles querem induzir aí a questão da produção, né, de energia para aguentar mais, né, para aumentar lá a questão do condicionamento físico. Então, vamos lá para as alternativas. Bem, a influência desse doping, ele vai melhorar, né, da capacidade física desses atletas. Está relacionado ao transporte de lipídios? Não. Né? Então, ele não vai transportar aí, apesar do lipídio entrar na produção do hormônio, mas ele não está relacionado com a questão da produção do lipídio. Pelo contrário, produção de ATP para aumento da síntese hormonal? Não. Ele quer sim ATP, mas ele não através da síntese do hormônio. Ele quer melhorar, né? Ele quer aumentar o transporte de oxigênio, eritrócito, oxigênio. Para o aumento da produção da ATP, sim. Então, a questão certa é a letra C. Letra D, proteínas também não, né? Para o aumento da massa muscular, não. Vitamina C é muito bom, mas nesse caso aí não. Se o hormônio vai estimular a ação da eritrócito, justamente é para melhorar a questão do transporte de oxigênio para dentro da célula para aumentar a produção do ATP, ok? Quarta questão, a questão lá do concurso lá do estado do Ceará, para professor. Sobre os processos celulares utilizados para obtenção de energia, né, respiração celular, escreva V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso, o que se afirma nos itens abaixo. Vamos lá, afirmativa 1. A fermentação ocorre no citosol? Sim. E converte piruvato em ácido lático ou etanol? Sim. Então, a primeira alternativa é V. V de Vitória. A segunda alternativa, a fosforilação oxidativa, ou seja, a cadeia transportadora de elétrons, a cadeia respiratória, realizada nas mitocôndrias? Sim. Desenvolveu-se após o surgimento do oxigênio atmosférico? Sim. Certo? Então, a partir da oxigenação é que foi possível se realizar a respiração aeróbica. Até então, ela era anaeróbica. Isso aí é um assunto, né, que podemos trabalhar em outras aulas relacionadas à questão da evolução dos seres vivos. Então, a questão afirmativa 2 está correta. A afirmativa 3, a fermentação aproveita apenas 20 kcal, né, por mol das 690 kcal, né, por mol presentes na glicose? Sim, a fermentação ela aproveita muito pouco lá da glicose, ok? Então, a alternativa 3 também é verdadeira. A alternativa 4, na respiração celular, os transportadores reduzem-se na oxidação do piruvato? Não. A oxidação do piruvato é antes, né? Então, essa questão só aí já está incorreta. E na cadeia transportadora de elétrons e depois são oxidados no ciclo do ácido cítrico? Não, gente. Por causa o ciclo do ácido cítrico, ele vem antes, né, da cadeia transportadora de elétrons. Então, a quarta questão aí está falsa. Então, a sequência correta é V, 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 F. Letra A questão correta, ok? Vamos para a quinta questão. A fermentação e a respiração, né, dois processos de produção de energia,
São processos celulares na qual a liberação de energia. A analise alternativa que contém etapas comuns à fermentação e respiração. Então, o que é que acontece na respiração que também acontece na fermentação? Vamos lá, gente. Primeira etapa da respiração celular, a glicólise, sim, que é a primeira, né, o primeiro processo na qual a glicose ele vai sofrer. Então, tanto vai acontecer a glicólise na respiração celular, como vai acontecer a glicólise na fermentação. Então vamos lá. Letra A, glicólise, ciclo de Krebs não, né? Já está errada. Letra B, ciclo de Krebs, cadeia respiratória? Não. Isso aí é exclusivo da respiração celular. Letra C, glicólise, ciclo de Krebs? Não. A glicólise sim, ciclo de Krebs não. Apenas glicólise? Sim. Então, a questão correta é a letra D, apenas glicólise. Apenas cadeia respiratória também não. Letra D, confia em mim. Vamos para frente. Então, a questão 7, vamos lá. Com relação aos processos de respiração e fermentação, é correto afirmar que, certo? Então, sobre esse assunto, respiração e fermentação, o que é que a gente pode afirmar? Letra A respiração apresenta uma fase anaeróbica? Sim, a glicólise é uma fase anaeróbica. Seguida de uma fase aeróbica? Sim, né? Ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons. Por essa razão, o desdobramento por respiração é muito mais intenso e mais completo que por fermentação? Muito mais, gente. No processo de respiração celular, são produzidas 38 ATPs. A fermentação, só 2, então a diferença é enorme. Então a questão certa é a letra A. Vamos ver as outras? B. Os termos respiração anaeróbica e fermentação são sinônimos? Não, nada a ver, né? E designam o mesmo processo? Não. Uma molécula de glicose é desdobrada por fermentação até dióxido de carbono e água? Não. Uma molécula de glicose é desdobrada por fermentação em ácido pirúvico, tá bom? Então não vai ser em dióxido de carbono, ela vai liberar dióxido de carbono e água, mas ela vai ser desdobrada em ácido pirúvico. Letra D. O ganho energético por molécula de glicose é muito maior por fermentação? Não, gente. Pelo contrário, por respiração, acabei de explicar. Respiração celular. Então, a questão certa aí é a letra A. A de amor, A de aprovação. Vamos lá, confiando que a gente consegue. Então, vamos lá na oitava questão, né? Então, a seguinte equação resume um dos mais importantes fenômenos biológicos. Nós temos aí, né, a ADP mais o fosfato, que vai dar origem aí a ATP, né? Então, nós temos aí a reação, a oxidação aí da glicose, né, a partir do oxigênio. Então, em relação a este fenômeno, né, de acordo com esse esquema, nós podemos afirmar que o composto orgânico reagente libera quantidade de energia? Sim, né? Então, há uma liberação de energia por quê? Porque nós formamos aqui a ATP. Então, a ATP ela se forma a partir da liberação da energia. Então, a afirmativa 1 está correta. A 2, o ATP formado retém a energia utilizável pelas células? Sim. Então, a ATP justamente é uma molécula aí de reserva energética, de acúmulo de energia. Então, a 2 está correta. A questão 3, os mitocôndrios participam desse fenômeno? Sim. Então, nós temos o oxigênio, o processo de respiração aí acontece na mitocôndria. 4, ocorre tanto nos organismos aeróbios como nos anaeróbios? Não, gente. Se tem oxigênio aí, não vai ocorrer nos indivíduos anaeróbios. Ocorre nos organismos heterotróficos e raramente nos autotróficos? Não, né? Então, acontece tanto em um como no outro. Então, analisando as afirmativas, nós podemos afirmar que estão corretas as afirmativas 1, 2 e 3. Então, o item que tem essas 3 afirmativas é o item C. Então, a resposta certa é a letra C. C de coração, C de coragem. Vamos lá, coragem, estudo, que a gente consegue fazer uma ótima prova nesse Enem. A questão 9, né, do Enem 2018, anabolismo e catabolismo, que fazem parte do nosso metabolismo. São processos antagônicos? Sim. Anabolismo, né, é a formação, é a síntese de macromoléculas. Catabolismo, né, é o contrário, é a degradação das macromoléculas em moléculas mais simples.
que são controlados pelos hormônios. Então, os hormônios, eles influenciam aí, né, na questão da realização desses processos. Por exemplo, no fígado, a insulina atua como hormônio de ação anabólica. Por quê? Porque a insulina, ela vai, né, unir aí as moléculas de glicose para formar o glicogênio. Enquanto o glucagon tem ação catabólica, ou seja, né, o glucagon ele vai degradar a molécula de glicogênio para transformá-la em glicose. Ambos são secretados em resposta ao nível de glicose sanguínea. Então, a questão da regulação do nível de açúcar, né, do nosso sangue é regulado pela insulina e pelo glucagon. Eles vão atuar aí de forma antagônica. A insulina, certo? Ela vai formar o glicogênio. Então, na verdade, aí é como se ela fosse reduzindo aí o nível de glicose do sangue. E o glucagon, na verdade, ele vai degradar o glicogênio. Então, ele vai... Como assim? Quando ele degrada o glicogênio, nós vamos ter a glicose. Então, vai aumentar aí o nível de glicose no sangue. Então, em caso de um indivíduo com hipoglicemia, glicose lá embaixo, o hormônio citado que atua no catabolismo induzirá o organismo a quê? A degradar o glicogênio. Vamos ver as questões? Letra A. Realizar a fermentação láctea? Não, gente. Músculo. Fermentação láctea, né, acontece lá nas células musculares. Nesse caso aí, não vai ter nenhuma relação com a questão do catabolismo, né, do glicogênio. Metabolizar aerobicamente a glicose também não, certo? Não vai fazer, não vai aí levar pelo processo de quebra da glicose. Produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos? Não tem nada a ver esse quesito. Transformar ácidos graxos em glicogênio? Também não. Estimular a utilização do glicogênio? Sim. Por quê? Porque o catabolismo ele vai degradar a molécula de glicogênio, vai disponibilizar a glicose que vai para a corrente sanguínea, né? Como o indivíduo está com hipoglicemia, vai aumentar o nível aí de açúcar do sangue, ok? Então a resposta certa é a letra E. É de exato. Vamos lá para a questão 10, a última. Também é do Enem, é uma questão, né, do Enem 2019, fala sobre, né, o DNP, que é um medicamento bem polêmico. Então, o 2,4-dinitrofenol, DNP, é conhecido por desacoplar a cadeia de elétrons da mitocôndria. Gente, ó, vamos lá, mitocôndria. Primeira camada, né, que é a camada externa, a segunda camada, que é a camada interna. Certo? Então, o que é que o DNP vem? Ele vem para cá, vem para o meio, certo? Então, o que vai acontecer? O DNP, ele vai desacoplar a cadeia de elétrons. Como assim? Olha, aqui nós temos a crista mitocondrial, né? Assim, o que vai acontecer? Os H+, vão passar aqui para esse local aqui de intermembrana. Então, daqui de baixo eles vêm para cá. Né, os H+, ao que vai acontecer? O DNP vai entrar aqui nesse espaço intermolecular, intermembranal da mitocôndria e vai capturar para ele, né, ele vai sugar para si os H+. Por que os H+ estão nesse espaço intermembranar? Porque eles vão passar pela sintetase ATP, certo? Para a produção do ATP. Então, eu tenho aqui as duas membranas, certo? Aí aqui esses íons, eles são impulsionados para esse espaço intermembranar, porém eles têm que voltar e passar pela sintetase ATP, rotacionar e formar o ATP. Porém, o dependente, o que ele faz? Ele puxa para si esses H+, aí ele volta lá para o espaço, né, para a crista mitocondrial. O que isso vai acontecer? A concentração de H+ aqui no espaço intermembranar, ele vai diminuir. Por quê? Porque esses H+, eles vão passar para aqui, para o espaço, né, da crista mitocondrial. Com isso, os H+, eles não vão passar pela sintetase ATP. Então, como não vai haver a rotação aqui, liberação de energia, a produção de ATP vai estar comprometida, né? Então, vamos lá. O 2,4-dinitrofenol, DNP, é conhecido como desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor. Se não forma energia ATP, então acumula energia, a pessoa emagrece.
Contudo, né, por ser perigoso e pela ocorrência em casos letais, né, que leva à morte, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa substância captura, né, no espaço entre membranas, ele vem para cá, o espaço entre membranas, captura, né, os H+, certo? Proveniente das atividades das proteínas na cadeia respiratória, retornando à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático da membrana. Então, aqui, né, no espaço entre membranas, nós temos 4 proteínas, nós temos a quinta, que é sintetase ATP. Então, esses íons passam para o espaço intermembranar, através das proteínas, certo? Aí eles retornam à matriz mitocondrial, certo? Para eles retornarem, tem que passar pela sintetase ATP. Só que com a DNP, ele impede que isso aconteça. Ele sequestra para si e volta para o espaço aqui da matriz mitocondrial. Os íons não passam pela sintetase ATP. Com isso, não existe a formação da ATP. Então, vamos ver. O efeito emagrecedor desse composto está relacionado a obstrução da cadeia de elétrons, sim. Resultando em maior consumo celular de ácidos graxos, não. Porque os ácidos graxos aqui não vão participar da cadeia de elétrons, né? Então, questão B, bloqueio das reações do ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs acontece antes da cadeia transportadora de elétrons, então não pode ser a letra B. C, diminuição da produção de acetil-CoA, também ciclo de Krebs, resultando em maior gasto celular do piruvato, não, porque isso aí é ciclo de Krebs, antes da cadeia transportadora. C, D, inibição da glicólise. A glicólise é o primeiro processo, cadeia transportadora é o terceiro, então aqui a glicólise já aconteceu. Resultando em maior absorção celular da glicose sanguínea, nada a ver. Questão A. Redução da produção de ATP, sim, resultando em maior gasto celular de nutrientes. Então, a questão aí certa é a letra E, tá bom? Então, concluindo aqui nossas questões, certo? Espero que tenha dado para dar uma revisada aí, para dar uma refrescada na cuca, certo? Espero que vocês refaçam. Se tiver dúvida, pode me contactar. Tem um grupo lá do WhatsApp, né? Que a gente está disponível para responder as questões. Pessoal, grande abraço, estude bastante. Quem confia, né? Quem espera sempre alcança. Então, que a gente possa sempre estar ajudando vocês a atingir os objetivos. Grande abraço!